Próxima fase, então, é a fase dos 14 aos 16. Então, aí a gente falou da questão do cérebro. Né? O cérebro aumentou de tamanho, de repente, agora ele ganha, digamos, vamos falar como se fosse um computador, né? Ele ganha lá um processador melhor. Oi? A parte que você falou da transformação do menino, também tem a parte sexual, né, hormonal. Sim, da poluição noturna. Isso. Sim. Dentro da classe, quando a gente está lá no momento em que eles estão brincando, e você já aconteceu o caso do menino, né? As meninas olhar ali, ele estava molhado. Uhum. E às vezes as pessoas vê, ou até mesmo o professor vê dentro da classe e fala: esse menino é tarado, né? Mas não é questão que ele é tarado. O coitado nem quer estar sentindo aquilo, mas automaticamente, pelo corpo, né, pelo desenvolvimento, acontece isso. Uhum. Então, eu acho importante, né, que cada professor compreenda essa parte da transformação do menino. Sim. Não é que ele é tarado, é que é da fase. Da fase, né? É isso mesmo. O menino ele vai passar por essa fase que é a poluição noturna, né? Então ele tem um sonho à noite e acorda de manhã molhado. Ele não entende isso, ele não sabe, a não ser que ele já tenha tido alguma orientação prévia, né? Ele não vai saber o que é isso. Então, como pai, você tem que estar em alerta nessa fase. Por quê? Muito natural que você vai ver lá que, de repente, o menino foi lá e recolheu a roupa de cama, né? Como se nada tivesse acontecido. Isso é muito comum, tá? E, é claro, a mente dele também está começando a ganhar consciência na questão da sua sexualidade, né? Então, isso vai começar a acontecer. Normalmente, quando a poluição noturna acontece, é o momento em que ele começa a ter os seus primeiros contatos com relação à questão sexual. Então, masturbação pode começar aí, por conta da curiosidade, né? Então, isso acontece. Aí, vamos dizer assim, né? Como é que... tem que falar sobre masturbação com os adolescentes? Minha opinião, eu normalmente faço assim. Alguém aqui na sala, não é assim, amor, que a gente faz lá? Alguém aqui na sala já ouviu falar sobre masturbação? Aí você vai ter aquelas crianças que vão fazer assim. Outros que vão fazer assim, né? E tem gente que vai fazer assim. Então, você vai ter que entender o nível da tua sala, né, do teu público. Então, se dentro da sala você tem lá 20 adolescentes, 5 tá assim, e o restante está como se não entendesse a coisa, então não é o momento ideal de você falar sobre esse assunto. O que você pode fazer? Chamar os 5 no momento e explicar a respeito disso. Tá? Mas o menino ele passa por essa situação que é muito exposta, né? Mas a menina hoje, ela tem um contato muito mais intenso e maior em relação à pornografia, por exemplo, né? Então são coisas que a gente vai precisar tratar com os dois sexos, tá? Com os meninos e com as meninas sobre esse aspecto, tá? Então, igual alguém falou uma vez assim para mim, e quando é o momento que eu posso tratar sobre pornografia? Eu vejo que para a primeira fase que a gente comentou, é um momento ainda de muita descoberta. Mas ele já tem celular, ele já tem internet, né? Então, assim, eles já estão estudando, então provavelmente eles já tiveram o primeiro contato com alguma coisa de pornografia. Então, você vai também ter que identificar esse nível. Pode falar. Boa, isso. E assim, eu entendo que a igreja ela deveria ser referência naquilo que é conhecimento, e principalmente em relação à fase das pessoas. A igreja precisa fazer isso daí. Então, por que a igreja a gente não pode promover isso na igreja? De sentar com os adolescentes e de ter uma conversa a respeito disso. Né? Por exemplo, a gente lembra disso, eu nem sei quanto tempo eu tenho. Você me ajuda? Tem tempo aí? São 3h15 agora.
Mas nós fizemos... eu era adolescente e a minha mãe estava liderando, tinha uma equipe com ela, liderando adolescentes. E aí a gente foi falar sobre esse tema, por exemplo, de pornografia, enfim, sobre a descoberta do corpo. E nesse momento de conversa, um adolescente levanta a mão e diz: mas tia, eu tenho que, no ato sexual, eu tenho que enfiar tudo? E aí, a partir dos questionamentos desse menino, a gente conseguiu identificar algumas coisas. E esse menino estava tendo relações sexuais com outros meninos. Por quê? Curiosidade. Então, se a igreja ela é referência de conhecimento para a comunidade, esse menino ele tem a oportunidade de aprender o que é correto, de aprender o que é certo. E não, por causa da curiosidade, sair procurando um monte de coisa errada. E aí, pela curiosidade, né, ele vai sempre sendo conduzido de uma maneira errada. Então, a igreja ela precisa ser esse centro de conhecimento para os adolescentes, principalmente para os adolescentes. Porque a fase anterior, como a gente estava comentando, é um momento que eles estão muito acelerados, é o momento das muitas dúvidas, dos muitos porquês. Ainda não chegou a fase do conflito, que é a parte aqui dos 14 aos 16. Mas é o momento dos porquês. Então, para a criança que a gente falava, vai chover canivete, ela entendia que está chovendo canivete, para esse pré-adolescente, vai chover canivete, ele vai dizer, por quê? Porque isso faz parte da natureza. Agora ele quer questionar, ele está curioso. Tá? Então, são tudo isso que a gente precisa estar atento no momento em que a gente vai liderar adolescentes. A fase, então, dos 14 aos 16, começam as transformações, então, psicoemocionais, né? E a busca da identidade dele. Então, essa fase da transformação psicoemocional é o momento em que as emoções deles explodem. Assim, é forte de se ver. Porque, num dado momento, ele vai acordar triste, muito triste, chorando, e aí ele vai almoçar, de repente, ele está muito feliz, conversando com todo mundo, à tarde ele está odiando todo mundo, e no final da noite ele está zen. Isso é fase. Então, aí o adolescente, né, aí vem o pai falar, ele disse para mim que ele me odeia. Não, o adolescente não te odeia, o teu filho não te odeia. É a fase que ele está passando. Então, às vezes, como liderança, a gente vai trabalhar, a gente até brinca muito isso lá na nossa igreja, que a gente trabalha mais com os pais do adolescente do que com o próprio adolescente. Por quê? Porque os pais, às vezes, e a gente tem uma característica muito importante, que eu precisava colocar isso aqui. Eu vou falar sobre gerações ali, mais para frente, mas a nossa geração de agora é uma geração de pais que tiveram esse ensinamento que era mais rígido, que era mais pegado o negócio, então a gente apanhava mesmo, aquela coisa e tal. Essa nossa geração agora de pais, o que a gente quer fazer? A gente quer ser melhor do que os nossos pais. Então, por causa disso, a gente acha que a gente tem que ser um pouquinho diferente, então ser um pouco mais amigos dos nossos filhos. Mas os nossos filhos não precisam de amigos, eles precisam de pai e de mãe. Você entende? Nossos filhos não precisam de coleguinhas, os nossos filhos precisam de autoridade, de referência. Então, o pai, ele é a pessoa que provê segurança no lar. A mãe é a pessoa que vai administrar o lar. E vai administrar aquilo que o pai está direcionando o lar. Então, se isso não acontece, você vai ter adolescentes que estão fazendo tudo que der na telha e os pais que ficam perdidos na educação dos seus filhos. E aí o pai quer dar um celular, morre, mas dá um celular de última geração para o adolescente. O pai que não tem um tênis sequer para andar, mas o filho tem o computador da última geração. Isso está errado. Então, o adolescente tem que saber, você é filho, rapaz. Você que se cuide. Então, isso é importante, porque a gente tem que entender de que nós
ainda continuamos sendo pais e precisamos exercer essa autoridade. Então, a gente precisa mudar aí alguns conceitos, e principalmente nessa fase. É uma fase que eles precisam muito de autoridade. Eles vão enfrentar muito, mas eles precisam muito de autoridade. Então, o distanciamento dos pais, ele começa justamente nessa fase, que eles querem trancar a porta do quarto e ficar lá o dia inteiro. E a gente teve a alegria, de ouvir falar de pais que agora na pandemia falou assim: nossa, eu descobri que eu tenho um filho adolescente dentro de casa. Porque eu estou trabalhando dentro de casa, então eu tive a alegria de descobrir que eu tenho um filho adolescente. Um menino emburrado que fica no quarto o dia inteiro e não quer sair. E aí eu digo, é verdade, é esse seu adolescente, seu filho, que vem para a minha sala. Que vem conversar comigo todo domingo. E o que esses adolescentes precisam? De atenção, de segurança, de autoridade. Tá? Então, esse distanciamento ele vai acontecer, é muito natural, mas, como pai, você não pode perder o controle. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer algumas coisas para, de alguma forma, mostrar que você está ali. Então, como pai, está lá o adolescente trancado no quarto, vai lá uma vez, como quem nada, está tudo bem, filho, está tudo bem, não sei o que, você está fazendo aí, estou estudando, maravilha, que bom, não sei o que, volta. Aí, passa um pouquinho, está tudo bem, filho, está tudo bem, eu trouxe um lanche aqui para você. Por quê? Porque você está dizendo para ele, olha, eu entendo a tua fase, eu sei que agora você está precisando estar sozinho, você exige isso, mas eu estou aqui. Ok? Questionamento dos valores morais e sociais e espirituais. Então, isso começa a acontecer, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas a geração de adolescentes que nós estamos vivendo agora já é uma geração que busca o diálogo em relação às discussões ideológicas que existem. Então, a minha geração foi uma geração que buscava uma ideologia. Vamos colocar aqui, eu sou cristão, então ideologicamente eu estou lutando pela família, então eu vou lutar pelos valores da família. O adolescente não está buscando isso. O adolescente busca o diálogo. Ele diz, não, mas tá bom, tudo bem família, não ter família, tudo bem ter dois pais, tudo bem ter duas mães. Ele está buscando o diálogo. Então, isso essa transformação, essa busca por esses valores, eles começam agora, mas eles começam a buscar, então, a sua referência social, familiar, espiritual. Então, como professor, como líder de adolescente, você vai precisar ser essa referência. Principalmente social, principalmente espiritual. Por quê? Se isso não começar a acontecer, eles vão buscar e vão encontrar. Sim ou não? Eles vão encontrar. O mundo está cheio de referência lixo, está cheio de referência lixo. E a gente sabe porque a gente tem que lidar com isso todos os dias. Então, esses questionamentos eles começam a acontecer. E aí, dentro dos encontros, dos cultos ou dos eventos que a gente for fazer, a gente precisa promover esse momento de discussão deles. Porque é o momento que eles vão expor. E aí, a partir da exposição, a partir da opinião deles, aí a gente vai se voltar para a palavra. Então, como liderança, nosso objetivo é sempre pregar o evangelho, sim ou não? Então, a gente vai trazer. Então, vamos lá. Está falando de igualdade de gênero, não. Como é que fala? Ideologia de gênero, né? Então, vamos para o que a palavra de Deus diz. E aí eles vão dizer assim, não, mas lá na escola estão falando que a Bíblia é antiquada, que a Bíblia é isso. E aí, meu irmão, agora é o nosso papel de dizer para ele, não, essa aqui é a palavra de Deus. Então vamos lá para o que a palavra de Deus diz. E nós vamos ensinar a respeito da palavra. Eu costumo dizer, e eu aprendi a respeito disso, de que a Bíblia tem sim resposta para todas as coisas. Então vamos para a palavra de Deus. E o que você precisa, como liderança, você precisa entender. Olha, tem coisa que você não vai saber mesmo. E o que você precisa responder? Não sei, mas vamos lá, nós vamos procurar. Porque o que o adolescente não precisa não é de um sabichão. Ele precisa de um amigo, de uma referência, com quem ele pode contar.
Quantas vezes eu tive a oportunidade de responder isso? De responder, não sei, mas vamos procurar isso e falar disso na semana que vem? E aí voltava lá o adolescente com pesquisa do Google, com um monte de coisa para dizer, eu pesquisei, olha isso aqui, um termo assim assado, ou a respeito de um desenho, ou a respeito de um filme, de um seriado. E a gente transformava aquilo num momento de bate-papo, de debate e de confronto com a palavra de Deus. Pronto, sai o adolescente lá feliz, porque entendeu que apesar de toda a pesquisa que ele fez, ele entendeu que a palavra de Deus diz para ser assim. E aí o conceito está formado. Então eu não posso dizer, você tem que ser assim, não posso dizer isso para o adolescente. Eu tenho que conduzir ele para que ele tire a sua própria conclusão. Ok? As paixonites e os ídolos é um momento que vai acontecer nessa época. As meninas, né, a gente vê lá nas gerações anteriores, né, o pôster que ficava no quarto, né, aquela coisa e tal. Hoje não tem mais isso, a molecada está diferente. Mas uma característica da nossa geração é eles seguem os influenciadores digitais. Né? Então, alguém conhece sobre os influenciadores? Sabem quem hoje é, assim, disparado, um dos maiores influenciadores das crianças digital? Felipe Neto. Alguém já ouviu falar no Felipe Neto? Pois é. Ele é, hoje, um dos maiores, 47% das crianças entrevistadas disseram que tem ele como seu ídolo. Felipe Neto, olha só. Então, é uma geração que já está buscando a sua referência. Então, a gente está falando hoje dos influenciadores digitais, é quem eles vão seguir. Então, tem lá o fulano, o beltrano, ele vai procurar, e aquilo que essa pessoa disser, para eles é lei. Então, como igreja, qual é o nosso objetivo? Dizer, o que é lei para você, meu amiguinho? Minha amiguinha, é a palavra de Deus. Ela é verdade. Ela é vida. Quem é fulano de tal para dizer que você tem que experimentar? Quem é fulano de tal para dizer que você tem que se masturbar tantas vezes por dia para saber o que você gosta e o que você não gosta de uma relação? Você nem sabe o que é ter relação, rapaz. Você entende isso? Então, é importante que, através dessa orientação, você o ajude a quebrar esses ídolos, desmistificar tudo isso e sempre voltar esse adolescente para a realidade da palavra de Deus. Tá? Então, pesquisem a respeito dos influenciadores, pesquisem a respeito dos ídolos, das músicas atuais, né, das músicas que eles estão ouvindo, porque é isso que está ditando a vida dos nossos adolescentes hoje. E a gente precisa, como igreja, se posicionar em relação a isso. Amém? Então, essa fase é uma fase muito profunda, porque tem muitos conflitos, principalmente emocionais. Então, ele passa por momentos de crise, de choro, de não saber quem ele é direito. Essa busca da identidade acontece muito. E você, como pai, como líder, como professor, vai auxiliá-lo nessa fase. E, por fim, dos 17 aos 21 anos, já é o início ali da juventude. Ela começa, então, a ser caracterizada pelos desafios da fase adulta. Então, esse adolescente, ele começa a pensar, ele já é conduzido, inclusive, na escola, a pensar, né, qual é a faculdade que eu vou escolher, qual é, enfim, aquilo que eu vou trabalhar. E pensa, um adolescente que passou por tudo o que passou, ele tem agora que escolher, para amanhã, o que ele vai fazer na vida inteira dele. Imagina a pressão que esse adolescente está sentindo aqui. Além de ter que estudar para passar no Enem, para passar numa boa faculdade, para poder, enfim. Então, existem inúmeras situações aí de desafios que ele está passando. Para essa galera, uma mensagem diferente, é uma abordagem diferente. Nós vamos falar sobre ansiedade com eles, nós vamos falar sobre os desafios da vida, nós vamos falar sobre habilidades daquilo que ele pode fazer e manifestar o reino de Deus naquilo que ele vai trabalhar. Então, está vendo que são abordagens diferentes para públicos diferentes, apesar ainda de ser fase da adolescência? Então, as principais características, a conclusão do desenvolvimento cerebral e início da perspectiva de futuro. Eu vou falar primeiro dessa questão do desenvolvimento cerebral
E a gente passa para o próximo slide, que aí eu vou falar dessa questão da perspectiva do futuro. Que embora a gente comece a falar sobre isso, o adolescente atual já tem uma outra questão aí. Mas o adolescente nessa fase, então ele vai desenvolver a questão do freio. Então, aquilo que antes ele estava lá na pré-adolescência, ele desenvolveu, começa, né, a ser muito rápido naquilo que está falando. Dos 14 até os 16, ele não tem muito freio nas suas emoções, agora ele começa a desenvolver o freio. Então, o freio daquilo que ele vai falar, o freio daquilo que ele vai fazer, ele começa a desenvolver isso. Então, é um momento da gente trabalhar esses conceitos nele para que ele possa ser uma pessoa melhor, né, em relação à sociedade, a prepará-lo para a sociedade, como um homem, como uma mulher. Tá? Então, são essas fases que ele vai passar. No próximo slide, vamos passar aqui o